nome é Julian Campos, eu sou artista visual e ilustrador aqui de São Vicente, na Baixada Santista, litoral de São Paulo, e esse vídeo faz parte de uma série de videoaulas sobre introdução ao bordado livre. Em todo o vídeo eu vou apresentar alguns pontos básicos do bordado livre, com um desenho bordado feito do começo até o final, bem detalhado, um vídeo bem completo, para que vocês possam aprender esse ponto específico. Eu também vou falar bastante sobre materiais e instrumentos do bordado e formas de improvisar esses materiais também, para que vocês possam multiplicar esse conhecimento com outras pessoas. No final de cada vídeo sempre vai ter um índice constando os assuntos que foram abordados nesse vídeo, para que vocês possam pular ali para o momento certo e aprender aquele assunto em específico, e eu vou estar sempre mostrando de cima da minha mesa para vocês acompanharem todos os detalhes desses bordados. Vamos começar? Eu sempre acho importante esse momento de parar antes de começar a bordar e conversar e apresentar sobre os instrumentos e os materiais básicos do bordado livre. Por quê? Dando aula, cursos e oficinas, eu comecei a ouvir das pessoas que muitas delas já tinham feito tentativas desse começo com o bordado, mas chegaram ali no armarinho, não souberam exatamente o que comprar de material, ou gastaram dinheiro à toa e não conseguiram chegar em algum resultado, ou então compraram materiais ali que para aquele projeto acabou não funcionando. Eu sempre digo que os materiais e os instrumentos do bordado eles são muito básicos, então acaba sendo interessante a gente parar nesse primeiro momento, olhar para eles, entender as funções e dentro do nosso projeto a gente consegue começar a fazer escolhas mais inteligentes. Eu também vou ensinar formas de improvisar alguns desses materiais para que vocês utilizem o que vocês tiverem em casa ou também fique um caminho mais fácil caso vocês queiram ensinar em sala de aula ou levar esse conhecimento para uma quantidade maior de pessoas. Eu vou falar sobre os assuntos pausadamente, separadamente e espero que vocês aproveitem. Vamos começar falando sobre o bastidor. O bastidor nada mais é do que uma espécie de armação, geralmente feita de madeira, e que serve para prender o tecido esticado, né? Facilitando assim o ato de bordar. Muitas das bordadeiras e profissionais do bordado não usam o bastidor, eles usam o tecido solto na mão, segurando ou sobre o dedo, né? E trabalhando aqui com o bordado por cima, ou muitas vezes segurando o tecido esticado com os dedos tensionando esse tecido, né? Mas imagine ficar fazendo esse gesto aqui durante 3, 4, 5 horas, né? Começa a forçar bastante o movimento da mão e para quem está iniciando não é legal, né? Então o bastidor ele é indicado principalmente para os iniciantes, porque evita de lesionar a mão num primeiro contato com o bordado, tá? E também evita uma questão que é o iniciante ele não sabe o quanto tensionar a linha a cada ponto. Então imagina que eu estou com um desenho transferido ali para o meu tecido e conforme eu vou bordando, eu vou tensionando muito a cada ponto, no final ele vai ficar ali um tanto enrugado, disforme. Se eu estiver usando o bastidor, isso vai ser evitado, né? Porque o tecido vai estar quase sempre tensionado, esticadinho da maneira certa. Para usar o bastidor, é interessante que a gente sempre planeje, né? E evite deslocar muito o bastidor de uma área para outra. Por quê? Como a gente está usando as mãos e geralmente, né, tem gordura, passa no rosto, eu posso manchar esse tecido, tá? Então o principal problema do uso do bastidor é ou eu marcar muito esse tecido apertando o bastidor ou eu acabar manchando de alguma forma, tá? Então todo o cuidado que a gente tem com o bastidor é nesse sentido, de evitar manchar ou marcar muito o meu tecido enquanto eu bordo, tá? Então sempre pensem aí, de acordo com o planejamento de vocês, né, como usar o bastidor e locomover ele a menor quantidade de vezes possível. Eu vou falar um pouco sobre algumas diferenças básicas dos bastidores. A primeira diferença é quanto ao material, tá? Então a gente vai ter aí bastidores de madeira, tá? Os bastidores de madeira, eles são mais caros, tá? Até porque muitos deles são feitos artesanalmente, né? Manualmente, então acaba encarecendo um pouco mais.
Eles são mais agradáveis de pegar, né? Algo que já foi vivo, por exemplo, né? Então facilita esse contato com o material também. Mesmo ele sendo feito artesanalmente, né? Às vezes ele tem um pouquinho de farpa da madeira, então a gente faz esse tipo de trabalho aqui, que é o aro de dentro enrolar com algum retalho de tecido comprido que você tenha, ou até com aquelas fitas de algodão chata, tá? Enrolo ao redor do bastidor todo do aro interno, né? E depois eu dou uns pontinhos aqui na lateral para prender o meu tecido no aro, certo? Eu faço isso, né, com alguma frequência, quando está ficando um pouco sujo e tal, eu troco, né? Não preciso fazer isso toda vez que eu vou bordar, mas é interessante para proteger a mão de farpas e também proteger o tecido, tá? A principal questão do uso do bastidor é isso de proteger o tecido, de evitar que ele amasse ou manche. Então, quando eu tenho aqui essa cobertura, né, no aro interno do bastidor, eu acabo fazendo com que ele machuque menos o meu tecido. Os bastidores de madeira também, eles acabam durando mais. Um bastidor como esse daqui, mais ou menos desse tamanho, vai estar custando aí num centro comercial, de uma cidade média, grande, cerca de 20, 30 reais. Enquanto um bastidor de plástico, ele acaba sendo mais barato. Enquanto um bastidor de plástico, como esse daqui, custa em torno de 8, 9 reais no varejo e é bem mais barato no atacado. Só que um bastidor de plástico, o plástico ele envelhece bastante rápido, né? Ele acaba quebrando com facilidade, além de ter algumas rebarbas de fabricação também. Outra questão para prestar atenção nos bastidores de plástico é a forma como ele fecha, a forma como ele prende o tecido. Como esse bastidor aqui, também de plástico. Ele tem um fechamento que é reto. Acredito que dê para ver aí, que ele fecha como um bastidor de madeira, né? Ele encaixa retinho, certo? Enquanto esse primeiro bastidor que eu estava mostrando aqui, ele fecha como se fosse uma canaleta, tá? Essa canaleta, ela corre o risco de prender, de machucar ainda mais o meu tecido, tá? Então prestem atenção quando comprar um bastidor de plástico para evitar esse tipo de construção aqui, porque o risco é um pouco maior. Outra diferença nos bastidores: bastidor com tarraxa, como esse que eu mostrei, ou esse outro aqui, e o bastidor sem tarraxa. Bastidor sem tarraxa, ele vai servir para tecidos médios e finos, tá? Eu não consigo esticar nele tecidos mais grossos ou que já tem um relevo de bordado, de miçanga, tá? Então ele não fecha e acaba quebrando até. Enquanto com bastidor com tarraxa, como esses aqui, esse aro de fora eu consigo abrir bastante ele ou até soltar para que ele consiga abraçar e prender tecidos mais grossos ou já bordados, certo? Se eu pudesse indicar para vocês um bastidor para comprar, e para quem está iniciando um só bastidor é o suficiente, você não precisa ter vários para bordar, eu indicaria um bastidor mais ou menos de 14 a 16 centímetros de diâmetro, de preferência de tarraxa e de preferência de madeira, tá? Eu fiquei muito tempo, como eu disse, com um bastidor desse tipo aqui, então é o suficiente para vocês começarem a ter uma produção com bordado. Outra informação importante também é os bastidores de madeira. Normalmente ele vem com um chanfro, né? Ele vai ter um lado, tanto o aro de fora quanto o aro de dentro, ele vai ter um lado reto e um lado que ele é mais curvado, né? Ele é chanfrado. E para que serve isso? Para que na hora que eu for colocar o tecido no bastidor, eu consiga fazer esse encontro dos chanfros e também machucar, marcar menos o tecido, tá? Então vocês vão vendo que uma boa parte dessas escolhas aí quanto ao bastidor e o uso do bastidor vão nesse caminho de marcar, de machucar menos o tecido. Tem uma outra informação que é interessante e importante também, é de que, por exemplo, eu estou bordando hoje, não vou bordar durante uma semana, 2 semanas,
Não deixa o tecido no bastidor, tá? Tira do bastidor, guarda num saquinho plástico dobrado, porque se eu deixar exposto ao tempo esse tecido, ele vai amarelando, tá? E aí você faz um trabalho super elaborado, bonito, de bordado, chega lá no final, a hora de tirar o bastidor, tá aquela marca branca que ficou preservada do tempo por conta do bastidor, tá? Então, terminou de bordar, não vai bordar durante um tempo, tira o tecido, guarda e coloca de novo quando for recomeçar. E como colocar o tecido no bastidor? Isso a gente vai fazer nos vídeos muitas e muitas vezes, assim como vários procedimentos do bordado livre, mas como que é o básico desse procedimento, né? Vamos supor que eu esteja aqui já com o meu tecido, com o projeto copiado, tá? Eu vou pegar o bastidor que eu vou trabalhar. Se for um bastidor com tarraxa, eu vou soltar essa tarraxa, vou separar, eu não preciso tirar o parafuso todo, tá? Eu posso só soltar um pouco, o suficiente para separar os aros, certo? E aí eu faço como se fosse um sanduíche. Coloco o aro menor embaixo, o tecido no meio e venho por cima com o aro maior fechando, tá? Nesse momento eu vou, se for no bastidor com tarraxa, né, eu vou apertando a tarraxa um pouco e vou tensionando de um lado, aperto mais um pouco, tensiono do outro, aperto novamente e tensiono mais uma vez. Não existe uma tensão certa, tá? Eu costumo dizer que eu consigo tirar um som, né? Vira um pandeirinho aqui, esse tecido esticado. Mas não tem uma tensão certa porque esticar o tecido no bastidor é algo que a gente faz muitas vezes durante o ato de bordar, tá? Uma questão que vale comentar também é que qual tamanho de bastidor é interessante, né? Eu falei entre 14 e 16 centímetros, mas por quê? Se eu tiver um bastidor muito grande, minha mão não alcança, tá? No meio, tem alguns pontos que eu preciso ter esse manejo aqui atrás para poder executar o ponto, tá? Então, conforme eu vou fazendo esse manejo, o bastidor, o tecido vai perdendo naturalmente essa tensão e aí é só ir lá, puxar um pouquinho, apertar o parafuso, puxar mais um pouco e ele já volta para a tensão ideal para a gente voltar a bordar. E tem outros tipos de bastidor também, só para vocês conhecerem. Tem esse daqui, que ele tem o aro externo de plástico e o aro interno de metal, tá? Ele fecha de uma maneira diferente, né? Eu coloco o tecido aqui, né, fazendo o sanduíche, e venho com o aro por dentro e conforme ele solta, ele já estica o tecido. Apesar de ser mais prático, ele perde aquela tensão que eu comentei com mais facilidade. É um bastidor legal para levar na bolsa, né, para usar com mais facilidade, mas tem isso, ele acaba perdendo essa tensão de uma forma mais fácil também. E tem vários outros materiais, né, dos bastidores, como esse daqui, que mal cabe na câmera. Ele é um bastidor que o aro externo dele ele é de alumínio e o interno ele é de resina, tá? É um bastidor que é meio cênico, assim, que você pode utilizar para expor os trabalhos, né? Mas para usar ele para bordar ele já fica difícil por conta daquela questão que eu falei, né? Eu não consigo alcançar a mão aqui na parte de trás, no meio desse bastidor, mas vale a pena conhecer. E tem outro modelo como esses daqui, que eles são feitos de silicone, tá? E a parte de dentro é de plástico, ele também é aquela canaleta, como eu mostrei, né? Então é um bastidor que acaba mordendo, machucando um pouco mais o tecido. Mas o que é interessante desse modelo? Ele funciona tanto como bastidor, onde você vai realizar o trabalho todo, mas também como moldura, porque essa parte de fora aqui, que é feita de silicone, tem várias cores, várias texturas, vários formatos diferentes, né? Então tem maior, tem menor, tem oval, tem redondo. Então você pode realizar o trabalho aqui e já finalizar ele como uma forma de moldura, né? De expor esses trabalhos, tá? Tem vários fabricantes diferentes, né? Vale dizer também onde eu encontro o bastidor, né? Principalmente nos armarinhos, tá? Mas tem várias outras lojas, até papelarias, que vendem esse tipo de instrumento.
Hoje em dia é bem fácil e tranquilo de encontrar, de comprar um bastidor, né? Mas uma forma interessante de improvisar um bastidor com material alternativo é utilizando um pote plástico com tampa, como esse daqui. Tem que ser um pote que tenha tampa e que, né, quando a gente fecha, faça aquele barulhinho. Pode ser um pote de paçoca, um pote de margarina, um pote de sorvete, importante ele estar bem lavado, né? E o que a gente faz, né? Quais são os procedimentos aqui para conseguir criar esse bastidor improvisado? Eu venho com um estilete ou com um estilete de precisão e para criar o aro de fora eu corto aqui na junção, na quina do plástico, certo? E na base, né, do meu pote eu vou criar o aro de dentro, né, o aro interno do meu bastidor, também vindo com estilete aqui e cortando na quina, na emenda do plástico, onde ele é mais durinho, mais resistente, tá? E depois que ele está cortado com o aro de fora e o aro de dentro, eu estico o meu tecido igual eu faço com um bastidor normal, certo? É lógico que ele não vai funcionar da mesma maneira, né? Não vou conseguir ficar esticando ele toda hora para tensionar o tecido, mas é uma forma interessante de, principalmente como uma alternativa para levar o bordado para as escolas e também numa quantidade onde é inviável comprar os bastidores. Agora eu vou falar um pouco sobre os tecidos, né? O que é o tecido? Ele é essa trama, né, feita com um conjunto de fios entrelaçados, né? É um material bem básico, né? Todos os materiais do bordado são sempre bem básicos, né? Se a gente pensar na história da humanidade, por exemplo, né, onde as primeiras vestimentas foram feitas de couro, né, num lugar ainda de costura, ainda não era de bordado, né, mas essa junção dos materiais que a costura promove, utilizava o couro, né, que é um material muito básico, tá? Então a gente já consegue pensar que para bordar eu preciso investigar e procurar uma superfície parecida com essa do tecido, tá? Mas não necessariamente ser sempre esse tecido. Tem artistas que, por exemplo, bordam em cima de lataria de carro, ferro de passar, frigideira, enquanto tem outros artistas que usam, por exemplo, fatias de pão para executar esse bordado, tá? Então vale a gente pensar que nem sempre o bordado tem que estar nesse lugar do tecido. Vou falar um pouco sobre os tipos de tecidos mais comuns da gente encontrar e utilizar no bordado. O primeiro deles é o algodão cru, tá? O algodão cru, ele tem várias gramaturas, tá? Várias espessuras, né? Tanto do algodão mais fino quanto do mais grosso. Conforme ele vai ficando mais grosso, ele é chamado de lonita ou de lona, né? A lona é aquela bem mais encorpada, tá? Enquanto essas gramaturas médias e mais finas são mais interessantes para bordar, mas todas elas acabam servindo também para o mesmo propósito. Por que que o algodão ele é o mais utilizado no bordado livre? Porque é fácil de encontrar, porque é barato, tá? No armarinho de bairro a gente encontra por cerca de R$ 22, R$ 20, às vezes um pouco mais barato, um pouco mais caro, tá? E ele também, o algodão cru, ele tem essa trama plana, né? Ele forma esse 90 graus aqui e é bem fechadinho, tá? Isso faz com que essa trama do meu tecido, do algodão cru, pareça um pouco o papel, tá? Então, também por isso que acaba sendo um material bastante utilizado, certo? Quando a gente compra o algodão cru, ele vem bastante engomado. Então, tem gente que gosta de lavar esse tecido, deixar ele de molho para tirar um pouco dessa goma. Eu, particularmente, só lavo realmente para limpar, né? Não lavo não deixo de molho para tirar goma, nada. Vale dizer que eu evito de lavar um bordado finalizado no final, tá? Então eu sempre lavo o tecido, sempre preparo as linhas, lavando as linhas, para evitar de lavar no final, certo? Se eu tiver que lavar esse bordado no final, eu lavo ele por inteiro, tá? Para evitar o quê? Que a tinta da minha linha solte e manche o meu tecido. Mas disso eu falo daqui a pouco novamente. Um outro tecido bastante utilizado no bordado livre é o tricoline. Tricoline, ele é um tecido também de algodão,
mas ele tem as linhas mais finas, então ele é um tecido um pouco mais delicado. O mais comum de encontrar é o tricoline branco, mas tem uma grande vantagem aí do uso do tricoline, que são os tingimentos. Então eu encontro o tricoline com facilidade de muitas cores diferentes, e não só de cores, mas também como de estampas diferentes, tá? Então imaginem aí no século XVIII, XIX, né, quando começou a surgir o algodão e toda essa sorte aí de possibilidades com estamparia, o quanto isso abriu de possibilidade dentro da indústria da moda e também dentro desse caminho aí do bordado e da costura, né? Então é um tecido bem legal de utilizar, né? E utilizando essas estampas também aproveitar esse fundo, né? Nem sempre um trabalho de bordado tem que ser com algodão e tem que ser com esse fundo neutro. Outro tecido bastante utilizado no bordado livre é o linho. Tá? O linho ele também é um tecido de fibras naturais, né? Vem do linho mesmo, e ele é bem interessante porque, não sei se dá para ver aí de perto na câmera, mas dá para ver sim, vocês conseguem ver que as linhas que constroem, né? A linha de urdidura e a linha da trama do tecido, elas parecem que às vezes engrossam e afinam, tá? E isso dá uma cara de um tecido artesanal para o linho, tá? Então isso é uma característica importante que vocês podem contar com essa possibilidade no trabalho de vocês, tá? É comum encontrar o linho branco, mas também tingido em muitas outras cores possíveis, e o linho natural, que tem essa cara aqui um pouco marrom, certo? Uma grande questão é que o linho ele é bastante caro, o linho puro, o metro dele acaba muitas vezes saindo por mais de R$ 100, então é pensar o quando que vale investir num tipo de material como esse. Mas também tem os linhos mistos, né? Onde eu vou combinando os fios, não é um linho puro, né? Eu combino o linho com outros fios, como por exemplo a viscose, que é esse daqui, tá? Então ele continua com essa mesma cara do linho e acaba sendo um pouco mais barato. O linho é talvez aí o tecido mais antigo da história da humanidade, né? O santo sudário é feito de linho, né? As múmias egípcias eram enroladas aí em faixas de linho. Então ele traz uma história também que muitas vezes o algodão não consegue acessar, tá? Então é interessante também a gente ir atrás da história desses tecidos, desses materiais, para saber o quanto isso pode agregar no seu trabalho. E um outro tecido também bastante utilizado é o brim, né? O brim, ele, na verdade, ele não é um tipo de tecido, né? Ele é uma receita de fabricação desse tecido, né? Enquanto nesses outros que eu mostrei, né, o linho, o tricoline, a gente tem um tecido plano, né, com as tramas aí na perpendicular, o brim, ele é um tecido que ele tem a trama enviesada, tá? Então, pode reparar na calça jeans de vocês, por exemplo, que dá para ver essa trama atravessada, tá? Isso é uma característica do brim e é essa somatória, né, da posição desses fios que dá a característica principal desse tecido. O jeans é um tipo de brim, né? É um tipo de brim que aponta que um fio vai ser sempre o branco e o outro vai ser sempre o azul índigo, né? Se a gente pensar na história do jeans, né, a gente sabe que foi criado para ser um uniforme, né, de operário, né, então de aguentar bastante desgaste. A gente já entende que ele é um tecido mais encorpado, né, que ele é um tecido mais resistente e resistente também para conseguir atravessar com a agulha, tá? Ele vai ser um tecido mais grosso e, consequentemente, mais difícil de trabalhar. Mas também é muito possível, tá? Tem várias cores diferentes, vários tingimentos e o valor dele se assemelha aos outros tecidos mostrados. Vou falar um pouco agora sobre agulha. A agulha também é um instrumento muito básico, né? Se a gente pensar na história da humanidade, que as primeiras agulhas que a gente tem registro, elas eram feitas de ossos, né? A gente entende que ele tem uma função muito básica, né? Que é o quê? Atravessar um material levando consigo um outro material fiado, né? Então essa é a função principal da agulha, que é esse haste, né? Normalmente de aço, de níquel,
pequeno, fino, que tem um orifício, né, através do qual eu passo a linha e é usado para coser, para bordar, para costurar. O bordado livre ele pode ser feito com basicamente qualquer tipo de agulha, né? O que varia nessa escolha é a questão de qual é a agulha apropriada para o seu projeto, tá? Então, supondo que, por exemplo, estou fazendo um trabalho muito detalhado, num tecido super delicado, pequeno, e só tenho uma agulha grande e grossa em casa. Eu vou conseguir usar? Vai conseguir usar. Mas talvez esse buraco por onde passe a linha vai ficar muito aberto, né? Talvez eu tenha dificuldade para fazer alguns detalhes, mas eu vou conseguir cumprir essa função, tá? Então é um pouco nesse caminho que a gente acaba escolhendo os tamanhos e os tipos de agulha. E isso é uma questão que a gente vai pegando com o tempo também, tá? Porque às vezes a pessoa prefere uma agulha maior, uma agulha menor. Basicamente, eu indico 2 tamanhos e 2 tipos diferentes de agulha. Num primeiro momento, uma agulha de tamanho 7, 8 ou 9 de mão, tá? Então essa agulha de costura, agulha de mão, que normalmente a gente pode ter em casa também, dentro desse tamanho, 7, 8 ou 9. E por que esse tamanho? A agulha 1 de costura é aquela agulha maior e mais grossa, enquanto a agulha 12 ela é menor e mais fina, tá? Então a 7, 8 ou 9 está nesse meio do caminho e com ela eu consigo fazer bastante coisa, certo? Ela é uma agulha com ponta. E para que serve uma agulha com ponta? Para atravessar um tecido que é mais fechado, certo? Um tecido que é aberto, como o etamine, né, que é o tecido do ponto cruz, ele tem a trama bem aberta, né? E em cima desses furos aqui do ponto cruz que eu consigo realizar o meu desenho, a minha imagem. Então, quando esse tecido ele é bem aberto, eu não preciso dessa ponta da agulha. E aí eu indico a agulha para a tapeçaria, tá? Agulha para tapeçaria, tamanho 24 ou 26, tá? Essa agulha ela não tem ponta, ela é mais arredondada e eu também consigo trabalhar com o tecido como algodão cru ou como linho, mesmo ela não tendo ponta. E por que eu gosto dessa agulha? Essa é uma agulha que eu indico principalmente para iniciantes, porque além dela não ter ponta, ela também tem um olho bem esticadinho, bem alongado, tá? E as pessoas que estão iniciando no bordado têm mais facilidade de passar a linha na agulha com esse modelo, certo? Além disso aqui, outras características das agulhas, né? Elas variam na qualidade do material, tá? Então, o aço de melhor qualidade, o níquel de melhor qualidade, essas agulhas mais baratinhas que a gente encontra em armarinho, né? Esse cestinho aqui, que é bem conhecido, que tem agulhas bem pequenas, eles vão servir para alguma coisa? Vão servir, mas é bem comum de você começar a utilizar e quebrar, né? Ou começar a ranger com mais facilidade porque ela oxidou, ou então eu querer usar uma quantidade maior de linha e não conseguir porque elas são todas muito pequenas, tá? Então, como não é uma diferença muito grande de valor, vale a pena a gente investir numa agulha de qualidade, tá? Procurem aí esse tipo de fabricantes de materiais para costura, materiais para bordado que vocês conhecem o nome. Vale a pena investir nesse tipo de material que vai durar bastante tempo. Agora eu vou falar um pouco sobre as linhas, né? Linha, mais uma vez, material muito básico, né? Se a gente pensar que na história da humanidade, as primeiras linhas aí encontradas, utilizadas, eram feitas de fibras de animais e até de tripas, a gente entende que é possível bordar, possível costurar com basicamente qualquer material que consiga fiar, né? Que eu consiga criar um fio. Então, no bordado livre, a gente acaba utilizando, é mais comum de encontrar, esse tipo de linha, que são as meadas para bordar, normalmente feitas de algodão, né? 100% algodão. Mas também tem vários outros tipos de material possíveis de se utilizar no bordado livre. Essa linha é mais utilizada porque ela tem uma vantagem que é, dentro desse cordãozinho aqui, eu consigo desfiar esse cordão e eu tenho aqui 6 fiozinhos menores, tá? Eu consigo
soltar, separar esses 6 fiozinhos e utilizar no meu bordado 1 fio, 2 fios, 5 fios. E isso é algo que eu sempre repito, né? Que para ter um trabalho interessante com um bordado, eu não preciso saber 200 pontos diferentes. É mais interessante eu saber combinar algumas competências que você tem e que o material já oferece, tá? Então saber combinar variação de quantidade de fios, variação de cor, alguns pontos básicos, isso já dá um trabalho de bordado elaborado, certo? Esse tipo de linha de meada para bordar, que tem esse recurso aqui de desfiar, chama moliné, tá? Se tivesse uma tradução, seria como moinhado, feito no moinho, né? Onde esse fio eu consigo realmente separar um por um e trabalhar, né? Uma tradução um pouco estranha, assim, mas se você procurar no armarinho linha para bordar, normalmente vão te oferecer esse tipo de material, certo? No Brasil, a gente tem basicamente 3 fabricantes desse tipo de linha e vocês vão conseguir identificar muito pelos valores, tá? A linha Moliné, né, linha para bordar, mais acessível, mais barata, né, ela vai ter uma gama de cores interessante, uma paleta interessante, mas ela vai ter um brilho mais apagado e não vai ter cores especiais, tá? Tipo dourado, metalizado, acaba não tendo. É uma linha interessante para utilizar em exercícios, usar em aula, quando você está aprendendo ponto, tá? Mas também vale a pena porque ela é mais barata, tá? Essas linhas mais baratas a gente encontra entre R$ 2 e R$ 3 cada meada dessa, tá? Tem uma linha intermediária, né, uma marca intermediária, que ela vai ter mais brilho, tá? E você já consegue encontrar cores mais especiais, né? Brilha no escuro, fluorescente e já tem uma paleta um pouco maior, tá? Essa linha intermediária, essa marca intermediária, o valor de cada meada é em torno de R$ 3, R$ 3,50, às vezes R$ 4, tá? Eu digo sobre os valores porque tem alguns trabalhos meus que levam cerca de 60 meadas, 80 meadas, né? E às vezes 50 centavos de diferença é uma diferença considerável a se levar, né? E tem uma terceira marca, que é uma marca de maior qualidade, porque é uma marca importada, que tem desde 1600 e pouco aí no mercado, né? Trabalhando com esse tipo de produção para costura e para bordado, que aí sim vai ter toda uma qualidade, tanto do material quanto de variação de cores, de cartelas diferentes, tá? Essa linha importada a gente encontra com alguma facilidade no Brasil, e só que cada meada dela vai custar em torno de R$ 6 a R$ 9, às vezes até mais caro, dependendo do tipo de cor que é. Além dessa linha Moliné, né, que é essa que eu consigo desfiar e usar os fios separados, também é possível encontrar esse tipo de linha para bordar, tá? Que é o tipo de linha chamado perlé, né, perolado, ele é torcido, tá? Então é uma linha que também se usa para o crochê, que tem essa característica aí de ser já um fio torcido. É de 100% algodão, só que ele não tem aquela ideia de eu conseguir desfiar, eu consigo usar apenas o cordão inteiro. Se eu quiser um bordado mais grosso, um desenho mais grosso, eu tenho que ir somando esses fios para passar na agulha e começar a bordar. O que eu faço antes de começar a bordar, né? Se for um bordado de exercício, algo que não vai ser exposto ou vendido, eu uso a linha do jeito que ela veio, tá? Mas se for algo que vai para o tempo, né, vai correr o risco de sujar, vai precisar lavar, eu preparo as linhas. Como que eu faço esse preparo? É uma salmoura, né? Eu pego a quantidade de meadas que eu vou usar da mesma cor, tá? Eu uso bastante esse tom de vermelho aqui, então eu pego todas as meadas, as 10, 20, 30 que eu vou usar, tiro o papelzinho, deixo de molho ali na água com sal do dia para a noite, tá? De manhã eu passo na água corrente, deixo lá pendurada, secando, e depois, quando estiver bem sequinha, eu faço esse trabalho aqui, que é o de colocar nas plaquinhas. Essas plaquinhas,
elas facilitam esse trabalho de enrolar a linha e facilitam também para eu colocar a numeração da cor da linha, tá? Ou então o fabricante dessa linha. Eu vou anotando aqui em cima da plaquinha e consigo nessas caixas separar, né, por cor, por tom, tá? Então essas plaquinhas servem para organizar, mas também para armazenar, né, essa linha depois que eu faço esse preparo. Outras linhas possíveis de se utilizar são as linhas de costura, tá? A linha de costura, assim como essa do crochê que eu acabei de falar, ela já é esse fio torcido, tá? Então eu não consigo desfiar como nas linhas mouliné, tá? Então o que eu posso fazer? Tratar como um fiozinho separado, né? Ir cortando os pedaços e somando, e aí eu consigo ter um bordado com os pontos mais encorpados, certo? Tem vários fabricantes também dessas linhas de costura, né? E aí dentro disso a gente consegue encontrar também essas variações de cores, de mescla, que é um caminho interessante para se investigar. Mas vale dizer também que sendo esse material básico, né? Vale você pesquisar que tipo de material você quer usar, além dessa meada pronta para bordar. Por quê? Lembra da artista lá que eu comentei que borda em lataria de carro, ou a outra que faz bordado em fatia de pão? A linha, também sendo um material básico, eu posso utilizar outros materiais que formem linha, como por exemplo fio de arame, tem artistas que bordam utilizando arame e também fio de cabelo, tá? Então, tendo essa possibilidade de um material que crie fio, eu consigo experimentar. E é lógico que vai ter algumas questões de adaptações dos pontos, né? Nem sempre eu vou conseguir bordar utilizando o material ali que eu estou escolhendo, mas vale a pena experimentar. Vou falar um pouco sobre passador de linha, tá? Passador de linha não é um instrumento aí necessário para bordar, mas muitas vezes ele facilita. Facilita para poucas quantidades de fios. Se eu for usar um fio, 2 até 3, eu consigo utilizar bem o passador de linha. Do contrário, ele vai arrebentar, tá? Ele arrebenta com bastante facilidade próximo aqui dessa moedinha. O modelo mais fácil de encontrar é esse aqui, né? Que é essa moedinha de metal que tem um arame, um fiozinho preso aqui. E esse fio é que, no campo das ideias ali, aumenta o olho da agulha, o furo da agulha. Então, como que eu faço para usar, né? Eu passo o araminho por dentro do furo do olho da agulha, tá? Tá aqui já passado. E depois eu venho passando a linha por dentro e puxo de volta. Conforme eu puxo de volta, ele vai passar a linha na agulha, tá? Vale a pena quem quiser utilizar, principalmente para quem, né, tem baixa visão, enxerga um pouco mal, porque facilita nisso de colocar a linha na agulha a todo momento. Sobre projeto ou desenho, né? É sempre importante a gente ter um planejamento dessa imagem que vai ser bordada, né? Esse projeto ele pode estar num papel, né, realmente desenhado, e eu vou transferir esse desenho para o tecido e bordar, mas também pode estar, ele existir de outras formas, né? Como por exemplo, eu desenhar direto no tecido, ou então eu não ter nenhum projeto pensado nem mentalmente, né? E ir bordando e criando essa imagem enquanto eu bordo, né? Mas esse projeto ele sempre vai estar ali em algum grau, né? Seja no papel, seja no tecido, ou seja na sua mente, tá? Vale a pena dizer que, e abrir um parênteses aqui, sobre essa questão do desenho, né? Todo mundo desenha em algum grau, né? E normalmente eu acredito que a gente pare de desenhar, né? As pessoas que param de desenhar, no momento que a criança está crescendo ali e entende que o universo do texto, né, das palavras, é um mundo que você tem que adentrar, né, para ser adulto. E nesse caminho você acaba abrindo mão do desenho para conseguir entrar nesse universo adulto. E aí você cresce, lê, escreve, mas não pratica mais o desenho, né? E o desenho é uma linguagem, né? Uma linguagem que tem que ser exercitada para ela existir, né? Então todo mundo desenha em algum grau, tá? Todo mundo tem algum grau de desenho. Quando a pessoa fala eu não desenho, o que ela quer dizer? Que ela não consegue representar a realidade da forma como ela enxerga, tá? Mas isso muitas pessoas não conseguem, muitos desenhistas não conseguem, né? Vale a pena dizer isso, né? Que o desenho é algo que
Se você quer desenhar melhor, você tem que desenhar todo dia, desenhar a todo momento para realmente praticar, né? Quando a gente lê mais, a gente acaba não escrevendo melhor, falando melhor, é a mesma questão com o desenho, tá? Uma dica importante para o pessoal que não quer se aventurar por esse campo do desenho, mas quer bordar, né? É de evitar de não copiar um desenho que você encontra na internet, tá? Ah, gostei muito dessa imagem aqui que eu salvei nessa rede social, quero fazer um bordado a partir dele. Tenta criar a sua imagem a partir daquilo, né? Tenta fazer uma versão, tenta modificar para que aquela ideia que te agradou permaneça, mas você consiga fazer uma imagem autoral sua. Transferência de imagem, né? Quando eu tenho um projeto, um desenho pronto, eu tenho que transferir essa imagem para o tecido, né? Para esse outro suporte. Como que eu transfiro? Eu posso utilizar o papel carbono, tá? Papel carbono todo mundo conhece, né? Que é esse papel que tem uma carga de tinta, eu consigo copiar, transferir algo para uma outra superfície. Basicamente dois tipos de papel carbono. O papel carbono para escritório, que ele tem poucas cores, preto, azul, vermelho. E o papel carbono para costura, que eu tenho cores, uma variação maior de cores, né? E até cores claras, como branco e amarelo, que eu posso transferir o desenho para tecidos escuros, tá? O carbono é algo que a gente nunca joga fora, a gente usa ele, gasta ele, porque quanto mais velho, melhor, tá? Quando o carbono tá novo, ele vem muito carregado de tinta e a chance de manchar o tecido acaba sendo maior, tá? Então sempre guardem o carbono, se ele está muito novo, esfrega ele no jornal para ele gastar bastante a tinta e sempre utiliza o mesmo. E ele sempre vai ter aí um lado que é, né, do logotipo, da marca do fabricante, e um lado mais engordurado que é onde tem a tinta, tá? E para utilizar é só fazer aquele sanduíche onde eu coloco meu tecido, o carbono, o projeto, e eu copio ele com um lápis ou uma caneta. Além do carbono, o que eu posso utilizar? Uma mesa de luz, tá? A mesa de luz eu vou mostrar aqui durante os exercícios, que é basicamente um suporte translúcido que eu tenho uma fonte de luz por trás, tá? Algumas a gente pode comprar elas prontas, né? E é um pouco caro, então comprem se for utilizar bastante, se tiver serventia para os fazeres de vocês, tá? Porque tem várias outras formas de improvisar essa mesa de luz, tá? É só vocês procurarem um suporte translúcido que tem uma fonte de luz por trás, como por exemplo, uma tela de um computador, uma televisão, o próprio celular, mas também um refratário de vidro que eu possa colocar a lanterna do celular ligada ali por baixo, tá? Ou então uma janela, né? Eu posso colocar o desenho ali na janela, prender com uma fita adesiva e copiar, tá? Então não precisa comprar mesa de luz, dá para improvisar ela com alguma tranquilidade. Usando a mesa de luz, como que eu copio esse desenho? Esse desenho pode ser copiado com um lápis, tá? Um lápis que não solte muita grafite em cima do tecido, mas um material que tem sido bastante utilizado são as canetas fantasmas ou canetas térmicas, tá? Que são canetas que elas são esferográficas, eu consigo rabiscar, desenhar em cima de papel ou de tecido, e quando essa tinta é exposta a um calor maior de 60 graus, ela some, tá? Então ela faz um trabalho bem limpo, é isso que eu tenho utilizado nos meus trabalhos, muita gente utiliza também, porque eu copio o desenho todo, bordo até o final, terminei, eu passo um ferro de passar ali e a tinta some, tá? É interessante também para eu usar enquanto eu bordo para fazer alterações ali do projeto, e tem uns truquezinhos de, eu tenho todo um desenho, todo copiado e eu quero apagar uma parte ali pequenininha de um detalhe. Tem gente que esquenta uma ponta de uma colher ou algum metal parecido com, né, com talher, com estilete, e passo ali só naquela área que eu quero apagar, tá? Porque sendo uma superfície quente, acima de 60 graus, ele vai sumir, certo? Tem vários fabricantes, várias cores. As cores claras não funcionam muito bem com tecidos escuros, tá? Vale a pena investir nessas cores mais escuras de tinta de caneta. E é bem fácil de encontrar em papelarias, principalmente, e lojas de armarinhos. Chegando aqui ao final,
Tem as tesourinhas para bordar também, que são bastante importantes, né? E aí as tesourinhas, assim como os dedais e vários outros instrumentos do bordado, né? Elas entram também nesse lugar de algum colecionismo, né? Que as pessoas vão tendo essas tesouras antigas, históricas, né? E acabam colecionando também. O que é importante para utilizar a tesourinha no bordado? Que ela tenha ponta fininha, né? Que seja uma tesoura de ponta, porque com ela eu consigo chegar bem próximo ali da linha e fazer o arremate, tá? Ou então desfazer algum bordado que deu nó, que eu não consigo desmanchar das vias normais, né? Eu encosto a ponta e vou cortando. Então, para isso que serve principalmente as tesouras com ponta para bordar. Além disso, outros materiais, instrumentos possíveis aí são os dedais, né? Dedal é essa proteção aqui para o dedo, tá? Tem vários formatos, várias cores, e além de proteger, né, ele protege também contra o furo, né? Mas principalmente ele ajuda a empurrar a agulha, tá? Porque pior do que se machucar com a ponta da agulha é se machucar com a traseira da agulha, tá? Então ele serve muito para empurrar a agulha em alguns momentos enquanto eu bordo. Além do dedal, tem as dedeiras também, tá? Que são algumas de silicone, ou de couro, ou de borracha, que elas servem principalmente para não assar o dedo, tá? Uma questão é o furar o dedo, né? Que é bem lógico do como acontece. Mas o assar o dedo, você não percebe na hora. Você vai perceber isso no dia seguinte, onde você vê que seu dedo realmente está machucado. E ele assa quando? Principalmente quando eu estou usando um tecido mais grosso, que eu tenho que atravessar esse tecido, puxar muito a agulha e acaba machucando a ponta dos dedos, tá? Então essas dedeiras servem para diminuir esse impacto aí com o instrumento. E por último, os agulheiros, tá? Né? Que são normalmente essas almofadas onde a gente espeta as agulhas e deixa elas ali fácil, né? De fácil alcance. Vários formatos, vários modelos, muitos modelos históricos aí, vem muito desse lugar de um livro de agulhas, né, onde as pessoas espetavam nas páginas de tecido e meio que catalogavam essas agulhas, mas tem esse formatinho, esse modelo aqui que é interessante de mostrar, que é o tomatinho com a pimenta, que muita gente vê, é bem comum no Brasil, e algumas das pessoas não sabem para que serve essa pimenta aqui desse agulheiro, tá? O agulheiro a gente entende para que é, né? Que é para espetar as agulhas. Mas essa pimentinha aqui, ela tem areia dentro, tá? Então, quando a sua agulha estiver oxidada, quando você estiver usando ela, ela faz um barulho enquanto passa no tecido, ou então você percebe que ela já perdeu um pouco da ponta, o que você pode fazer com essa pimentinha aqui? Eu seguro a agulha e dou algumas espetadas, tá? Para ela criar um atrito e realmente de alguma forma tirar essa oxidação e dar um pouco de ponta para essa agulha, tá? Muita gente não conhece para que serve e não só esse daqui serve para essa finalidade, como tem muita gente que, principalmente nos interiores, que aproveitam cabelo cortado para se criar agulheiro, tá? Porque esse cabelo dentro de um saquinho de tecido costurado, né? Conforme você espeta essa agulha, também cria um atrito parecido com o do saquinho de areia aqui da minha pimenta, né? Então é interessante também a gente observar que o bordado ele é cercado por muitos desses instrumentos que têm origens interessantes, tem história, tem poética, que vale a pena a gente pesquisar muitas vezes para trazer para o nosso trabalho. Bom, é isso que eu queria apresentar para vocês quanto aos materiais e instrumentos do bordado. Espero que vocês tenham aproveitado aí, pensado em outros caminhos e outros materiais possíveis para a produção de bordados de vocês. E acompanhem os próximos vídeos aí falando sobre os pontos básicos do bordado livre. Até mais!